Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Nós costumamos aprender que o ideal é ser uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que não se contenta com pouco, que a gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que fortalecer cada vez mais a nossa identidade, tem que ser cada vez mais destacado entre a sociedade. Então a gente precisa ser sempre o maior, o melhor. A gente precisa ser o que tem mais destaque. A gente precisa conquistar tudo o que a sociedade diz, tudo o que a sociedade aplaude. Então a gente precisa do melhor trabalho, que nos vai dar o maior status. A gente precisa da melhor pessoa para o melhor casamento. A gente precisa da melhor casa, da melhor vida. Porque nós aprendemos que se a gente não for essas coisas, se a gente não atender essas coisas, então isso significa que a gente não vale nada. Por isso, muitos de nós temos uma visão tão pessimista sobre a gente mesmo. Porque a gente entende que se a gente não conquistar tudo aquilo que a sociedade aplaude, nós não temos valor algum. Então a gente sempre está sendo induzido a ter cada vez mais ambição, a querer cada vez mais, em pensar como mais eu posso alimentar os meus desejos. Quanto mais as pessoas podem me aplaudir, quanto mais as pessoas podem me afirmar socialmente. E cada vez mais a gente vai ambiciando, vai aumentando e dando comida para a nossa ambição, querendo cada vez mais, se contentando cada vez menos com pouco. Aquilo que é banal, aquilo que é básico da nossa vida, a gente tende a ver como descartável. Ah, essa comida eu já comi várias vezes, não preciso mais dela. Ah, essa casa que eu tô, já vivi muito tempo dentro dela, quero trocar. Esse trabalho não está me dando reconhecimento suficiente, já não me serve mais. E assim a gente, por causa dessa ambição, vai descartando cada vez mais coisas que são importantes. Para que as coisas que a gente considera maiores possam existir, é necessário que dentro da nossa vida exista uma base. Para um grande prédio poder ser construído e para ele poder se manter a tantos andares perto do céu, é necessário que ele tenha uma base firme, uma base forte. Você não pode começar a construir um prédio do último andar para baixo. É necessário que você comece a construir esse prédio de baixo para cima. Não faz sentido tentar construir algo através daquilo que é muito elevado, que é muito grandioso. Se nós montássemos casas, prédios e estruturas da forma como levamos a nossa vida, querendo um grandioso antes do básico, com certeza não conseguiríamos nem ao menos construir uma casa que ficasse em pé.
Então é isso que nós fazemos na nossa vida, acumulando cada vez mais coisas, pensando cada vez mais no fim, cada vez mais ficando à mercê do futuro, esquecendo o momento presente, esquecendo o que está acontecendo, esquecendo as lições, os aprendizados, o prazer que tem em estar vivendo esse momento. Então nós esquecemos completamente das coisas que a gente chama como triviais. E a gente vai treinando cada vez mais a saciar os desejos do nosso próprio ego, da nossa própria mente. E a gente sacia mas aquilo não nos nutre. Então a gente precisa novamente de mais uma ambição, de mais um desejo, porque se em algum momento não tiver mais nada para a gente desejar, se em algum momento não tiver mais nada para a gente alcançar, a gente vai se sentir extremamente vazio interiormente. E é isso que acontece com muitos que buscam, quando tem tudo aquilo que elas sempre desejavam, essas pessoas sentem um vazio extremo. Enquanto outras que continuam sem conseguir conquistar esses objetivos, que continuam com sua ambição ligada, por ainda não terem conseguido realizar aquilo que tanto desejam, essas pessoas vivem como zumbis, vivem automaticamente. Então, se você perceber, a maioria das pessoas está buscando algo que nem mesmo elas sabem o que são. Elas só estão tentando achar o que elas estão buscando. Então elas acham que o que elas estão buscando é um relacionamento, ou um carro, um emprego melhor, um salário melhor. Só que elas estão buscando algo mais profundo. Por isso que quando ela conquista qualquer um desses desejos, logo a ambição dela fica mais voraz e ela tende a procurar outros desejos, achando que naquele desejo que ela cumpriu, que ela requisitou, não é o suficiente. Então é buscado. E se a pessoa tiver a sorte de conseguir conquistar tudo aquilo que ela quer, no fim ela vai sentir um vazio tão grande, uma falta dela mesma tremenda. E aí o que ela vai fazer naquele momento? Ela já tem tudo. Ela já conquistou tudo. O que ela vai conseguir? A coisa que faltou ela conquistar e que era o que ela precisava desde o início dessa busca, era a conquista de si mesmo. A gente vive a vida com uma saudade de uma coisa que a gente não sabe o que é. A gente vive a vida sentindo a falta de uma coisa que a gente não sabe bem o que é. Essa coisa a qual a gente sente tanta falta é da gente mesmo. Então a gente busca a gente no contato com as outras coisas. Às vezes, com outras pessoas. Então a gente busca incessantemente, conquista uma meta, já vai para outra, ambiciona uma coisa, conquista e ambiciona outra, para que a gente possa fugir da dor que é não estar conectado a si mesmo. A maioria de nós precisa vender o próprio coração, a própria alma, a própria alegria, a própria felicidade, para poder conquistar as coisas desse mundo,
para poder conquistar status, aplauso, afirmação. O que a gente não percebe é que quando a gente vende o nosso próprio coração, quando a gente aluga a nossa alma, não importa o que seja que a gente conquiste fora, isso não vai trazer um preenchimento interno. Isso só vai mostrar pra gente o quanto a gente ainda está vazio. E esse vazio existencial é uma fome que não se sacia. Ela tá sempre ali doendo. Você conquista uma coisa, te dá um prazer, mas o vazio ainda está ali. Por isso que você não se contenta. Por isso que você acha que o problema está no outro, o problema está em alguma situação. Porque se em algum momento você parar e olhar para dentro e perceber que o problema está dentro de você, na falta que você sente de você mesmo, você vai ter que encarar um abismo, uma escuridão a qual você não sente a capacidade de aguentar. Então você prefere viver conquistando coisas, viver procurando cada vez mais saciar mais os seus desejos, para que você não tenha que olhar para dentro de você e perceber a falta que existe. Só que em algum momento ao longo do eterno, você vai ser obrigado a olhar para dentro. A vida ela tem um jeito muito específico de fazer com que a gente olhe para aquilo que realmente importa. Então, nem que seja o fato de você perder tudo aquilo que você conquistou para você olhar aquilo que verdadeiramente importa, talvez seja isso que a vida use. Ou talvez seja um vazio tão grande que por mais que você tenha tudo, não te nutre, não te preenche. Então é necessário que a gente entenda que não é ruim, sim, que a gente queira coisas melhores, que a gente queira uma vida confortável. Só que a gente tem que entender qual é o motivo que está por trás desses desejos, dessas buscas. Porque senão a gente vai estar o tempo todo buscando no fora, no externo, algo que a gente só conseguiria receber no interno. Então a ambição que a gente aprende como certa vai envenenando pouco a pouco o nosso coração, enrijecendo cada vez mais as nossas articulações. A vida fica travada, fica sem sentido, a gente se sente duro, engessado, como uma múmia na vida. Enfaixado, segurado, a vida não flui. É como se você estivesse tentando segurar a correnteza de um rio. É um absurdo, não tem como você segurar a correnteza de um rio. É mais forte do que sua própria força. Mas é como se estivéssemos o tempo todo tentando segurar a correnteza, tentando agarrar algo, prender algo que está escapando entre nossos dedos. E a gente sente que a gente está segurando, só que na realidade a gente não está. Na verdade a gente está se baseando em algo que é ilusório. Algo que inevitavelmente vai fluir, vai passar. Mas a gente quer se agarrar àquilo. Porque no nosso desespero a gente sente que se a gente não tentar controlar, se a gente não tentar agarrar, a gente não vai ser feliz. Só que a gente entende que a real felicidade é o soltar, é o fluir, é o ir junto com a correnteza. É seguir o caminho que você tem que seguir, mas não seguir
de forma automática, não por obrigação, mas com alegria, com contentamento. E você segue, você vai, você solta o seu controle. E você solta as suas articulações que estão travadas. E toda aquela energia que estava parada, ela começa a se soltar. Você percebe que não precisa mais ambicionar nada, porque tudo que você precisa está nesse momento. Tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa reconhecer. Dentro de você tem uma semente que ela quer germinar. Mas você não a deixa germinar. Porque você não dá atenção a ela. Você dá atenção a tudo que está fora de você. Mas a semente que existe dentro de você, você não a deixa germinar. Por isso ela nunca germina. Por isso a semente não brota. Por isso a planta não dá flor. Por isso a árvore não cria raízes dentro de você. Porque você não olha para ela, você não dá atenção, você não cuida. Tudo aquilo que a gente não cuida, não fortifica, não cresce. Passe a olhar para dentro de você. Perceber se aquilo que você busca realmente condiz com as suas necessidades. Ou se é só um desejo insaciável que você vai buscar para ter que arranjar outro mais tarde. Perceba que tudo aquilo que você precisa nesse momento está dentro aqui de você. Você já tem. Então você só precisa soltar esse controle, soltar essa ambição, abrir os braços para a vida e abraçá-la. Para que você entenda que através desse abraço que a vida te dá, ela supre todas as suas necessidades. Lembre-se que tá tudo bem sempre.